alto lugar. Meu Senhor, nós pedimos que Ele venha ser capaz de atrair a presença do Teu Espírito Santo sobre este lugar, de tal maneira que toda a Tua igreja venha sentir a Tua presença. Meu Pai, nós pedimos que quebra todo o céu de bronze aqui neste lugar. Nós pedimos que a glória da Tua presença venha descer sobre este lugar de uma forma poderosa, transformar de cada um dos presentes aqui nessa noite. Nós pedimos que a Tua presença, a Tua glória venha ser real, venha ser mais que nós pedimos, que seja Deus, nome que crê, diga amém, dê uma aplauso forte. Povo de Deus, chama a igreja Avivamento. Chama a igreja do Avivamento. Amém, shalom a todos, graças a paz. Me chamo Ed, da tribo Ruben, sou auxiliar de tribo e líder de célula da base 3. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas e se colocasse de pé em reverência à palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, do 12 em diante. Quando se encontraram, se coloca de pé e diga amém. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. A palavra de Deus diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Somente até aí, pode tomar seu assento. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, né? Um versículo bem conhecido. E para a gente começar essa história, esse versículo, a gente precisa explicar porque Deus estava falando isso para o povo de Israel, né? Para quem não sabe, o povo de Israel, ele é um povo que tem o meu coração duro, né? Um coração de pedra. E eles são tão presunçosos, o povo de Israel, que até hoje eles não acreditam que Jesus veio, morreu na cruz por eles. Eles são tão presunçosos por causa disso. Então, Davi, o pai de Salomão, ele tinha uma missão para fazer: construir um templo. Mas ele não conseguiu construir esse templo. Por quê? Porque o seu tempo de vida não foi tão prolongado quanto ele esperava. E essa missão ficou para seu filho Salomão. Então Salomão, ele estava tão feliz, né, porque ele construiu esse templo ao Senhor. E ele ofereceu um sacrifício ao Senhor que equivale a 12.000 bois e 20.000 ovelhas, né? Então, através desse sacrifício, Deus escutou a oração do rei Salomão. Salomão pedia para que Deus tivesse piedade do povo. Salomão pedia para que Deus tivesse misericórdia do povo. Então, Deus ele veio com essa palavra: olha, Salomão, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se permita que os gafanhotos invadam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se eles se humilharem, orarem e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir eles, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Sabe o que Deus está querendo dizer, queridos? Ele está dizendo que o povo precisava se humilhar, não perante a ídolos, que era isso que eles faziam, não perante a outros deuses, mas sim somente ao Senhor Deus. Amém? Então o povo pensava que aquele templo era para adorar Deus, o Deus vivo, e outros deuses, mas eles estavam se enganando, né? Porque Deus, ele não divide sua glória com ninguém, né? Deus, ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Amém?
Então, o povo de Israel edificou um templo ao Senhor, mas mais do que um templo, o povo precisava edificar sua vida em Deus. Olha só, o que eu entendo dessa palavra e o que ela revela? É que não adianta, querido, nós só vir para a igreja, estar na igreja, mas nós precisamos edificar a nossa vida em Deus. Para quê, querido? Para que Ele venha nos ouvir do céu. Tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós cremos, Ele vai nos entregar, Ele vai nos dar. Por quê? Porque nós somos filhos dEle, que chamamos Ele de Abba Pai. Amém? Então, o povo precisava se humilhar perante a face de Deus, não diante de homens, não diante de pessoas, não. É perante a face do Senhor. Amém? Então, eu acredito que Deus falava isso para eles, porque Deus estava chamando eles para um arrependimento, né? Então, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então o povo necessitava se humilhar, necessitava orar mais, buscar a face do Senhor. Por quê? Porque é muito fácil, querido, trocar a presença de Deus por qualquer coisa. É muito fácil você trocar a presença de Deus por prazeres, por aquilo que não tem valor na sua vida. É muito fácil, querido. Mas para você ser chamado filho de Deus, verdadeiramente, você precisa colocar a sua vida diante do altar do Senhor, colocar sua vida perante Deus, para que Ele venha te ouvir do céu, para que Ele venha responder a sua oração. Versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O certo de Deus fazer para esse povo era rejeitar ele, sim ou não? Por quê? Porque eles tinham rejeitado Deus, né? Só que Deus não estava rejeitando ele, Deus estava convocando ele para um arrependimento, Deus estava convidando eles para o arrependimento. O certo mesmo era Deus matar todos, sim ou não? Só que o infinito amor, a graça de Deus já existia naquele lugar e ela existe até hoje para nos sarar, para nos curar, para nos trazer de volta para a presença dele. Se você crê, dê um aplauso. Corrige, muitas das vezes é porque nós não estamos obedecendo. Qual é o pai, né, que fica feliz quando seu filho desobedece? Nenhum. Então Deus é nosso pai e Ele não fica feliz quando um de nós desobedece a Ele. Amém? Então que nós venhamos andar em obediência ao Senhor, que nós venhamos clamar ao Senhor. Clamar, querido, é certo. Muitas pessoas dizem, negócio de clamar é coisa de doido, Deus não escuta, Deus não é surdo, né? Só que quando ela está lá no mundo, ela grita. Quando ela está assistindo futebol, ela grita. Quando ela está no carnaval, ela grita. Mas a presença de Deus não quer clamar o nome do Senhor. Ei, querido, nós estamos vivendo uma geração de clamar. Amém, querido? Principalmente pelo que está acontecendo na nossa nação. Sim ou não? E nós que somos cristãos, nós devemos ficar de boca fechada. Muitos profetas fecharam sua boca. Muitos profetas pararam de profetizar. Muitos adoradores não adoram mais como adoravam. Muitos cristãos se afastaram da presença de Deus. Será que está para essas pessoas? Não. Deus muitos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Amém? É por isso que ele diz para aquela mulher samaritana, né? Mas eu não vou entrar para essa parte para não sair do contexto de Crônicas, né? Então, se você for ver o versículo 15, você vai ver que Deus fala que os olhos deles estão fixos ao que você fizer naquele lugar, se fizer naquele lugar, obrigado. Amém? Então Deus chama seus filhos ao arrependimento, como acabei de dizer, né? Deus está chamando o seu povo desde aquele tempo até hoje. Ele chama. Você não vê esse lugar para mais uma rede de tribo. Você não vê esse lugar porque alguém te convidou. Não. Deus está te chamando para o arrependimento, queridos. É tempo de viver o arrependimento. Porque ninguém vive o avivamento sem antes ter passado pelo arrependimento. É necessário, querido, antes do arrependimento, para que você venha no avivamento. Então ele estava sacudindo a nação para que viesse receber o avivamento. Eu acredito, querido, que
que Deus também está sacudindo a nossa nação para derramar o seu avivamento, para derramar o seu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, como diz lá em Joel. Amém? Eu vou derramar o meu espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Nós chegamos nesse tempo, amém, queridos? Vai chegar um tempo que o povo vai sentir fome e sede. Não é fome de comida e nem sede de bebida. É fome e sede pela presença de Deus, fome e sede pela palavra de Deus. Se você crê, que ele se expresse e adore o nome do Senhor, porque ele já escutou a sua oração nesse lugar. Em Tiago capítulo 4, versículo 9, né? Se você for ver também, está escrito uma passagem lá que convoca também o povo ao arrependimento. Orem, entristeçam-se, humilham-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? O que essa palavra quis dizer aqui de Crônicas? É que o povo não estava mais clamando. Mas Israel era um povo escolhido por Deus. Sim, era escolhido. Mas o próprio povo escolhido deu as costas para o seu Criador. O que você consegue entender disso, querido? Deus te tirou da lama do pecado, mas muitas das vezes você está voltando para lá. Muitas das vezes Deus já te libertou, te levou para o encontro, te levou para o batismo, mas você faz isso como um copo descartável, descarta isso, né? Só uma vez. Querido, é tempo de a gente voltar à essência da adoração, à essência do primeiro amor. Amém? Não adianta só estar na igreja, mas aí você está em Deus, está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é a tua salvação. Amém? Então, querido, você é o povo escolhido por Deus, que nasceu para clamar a Ele, para buscar, para exaltar o nome do Senhor. Mas nada está indo bem na minha vida. Como é que eu faço para continuar perseverando? O segredo para você continuar perseverando, sabe qual é? É você orar como você nunca orou. É você adorar como você nunca adorou. É você buscar a face do Senhor como você nunca buscou. No dia que você fizer isso, você não vai parar, você não vai retroceder, você não vai voltar. Por quê? Porque isso é alimento, isso é sustento para a sua caminhada em Deus, a sua caminhada em Cristo. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, Deus corrigiu os israelitas, porque ele estava adorando ídolos, né? Ídolos não é só uma estátua, né? Imagem que se adora. Ídolo é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar que não seja Deus. O que você está colocando em primeiro lugar na sua vida como sua prioridade? Será seu trabalho? Será seu dinheiro? Será seus prazeres? Ou será o Senhor teu Deus? O que você tem colocado como sua prioridade? Será que é amizades? Será que é pessoas? O que você tem colocado como a sua prioridade? Aquele povo estava colocando os ídolos. Sim ou não? Estavam colocando os ídolos. Aí Deus, opa, isso não pode ficar assim. Já que eles são o povo escolhido, eu vou ter que corrigir eles. Não para eles ficarem tristes, mas para que eles viessem se arrepender dos seus erros, pecados e falhas. Amém, queridos? Então que hoje, eu acredito que você entendeu um pouco dessa palavra. Amém? E que nós venhamos colocar o reino de Deus como a nossa prioridade. Que nós não venhamos adorar ídolos. Que nós não venhamos colocar nada como nossa prioridade que não seja Deus. Amém, queridos? Porque Deus, Ele chama o seu povo, né? Deus, Ele convoca o seu povo para viver o avivamento dele. Sabe quando você acordava, você colocava aquele louvor e começava a orar, se quebrantar? Esse é o primeiro amor. Sabe aquela vontade que você tinha de ler a Bíblia? Esse é o primeiro amor. Sabe aquela vontade que você tinha de evangelizar, ganhar vidas? Esse é o primeiro amor. Sabe aquela vontade que você tinha de exercer o teu dom? Esse é o primeiro amor que Deus quer colocar sobre a sua vida. Amém, queridos? Sabe quando você vinha para a igreja e você contava as horas para estar na presença dEle, adorando ao nome dEle? Eis aqui mais uma oportunidade. Se coloque de pé nessa noite, porque Deus quer derramar o seu avivamento sobre esse lugar. Deus convoca a sua noiva, Deus convoca a sua igreja. Se você entendeu essa palavra, por favor, vem aqui na frente.